Hoje eu vou dar um exemplo de como a visão sistêmica pode fazer diferença no atendimento psicoterápico. Uma cliente chegou com uma questão que tinha vivido no dia que estava incomodando, estava se sentindo envergonhada por um comportamento que ela tinha tido no trabalho, algo que ela não entendia porque ela tinha feito, já que não fazia parte daquilo que ela acreditava que devesse ser feito, mas ela fez no impulso. E nós começamos a investigar, porque sempre que há um comportamento impulsivo, a gente vai buscar se isso tem um padrão de repetição. E nesse caso a gente encontrou um padrão de repetição. Então fomos investigando onde ela encontrava aquele padrão na família dela, olhando tanto para o lado da família do pai quanto para a família da mãe. E fomos percorrendo o caminho, encontrando aquele padrão e encontrando a história que estava por trás de tudo isso. Nós chegamos na história de que o bisavô dessa cliente foi assassinado por conta de disputa de território, por conta de muro de terreno, ele foi assassinado. E esse assassinato ocorreu quando a bisavó dela estava grávida de 6 meses da avó da cliente. Por conta desse assassinato, essa bisavó, tanto com a avó dela quanto com outros filhos que ela já tinha, ela precisou se casar novamente para poder sobreviver. E ela acabou casando com um viúvo que havia próximo da casa dela, que também já tinha filhos. Porém, a união dessas duas famílias não aconteceu verdadeiramente por amor, aconteceu por necessidade. E foi uma união que trouxe muita disfuncionalidade para a vida dessas crianças, porque as crianças da família desse viúvo cometeram vários tipos de traumas e situações abusivas com as crianças da família da cliente. Então foi uma situação que trouxe muita dor para toda essa família. E o que a gente identificou, olhando inclusive para os padrões e para as dificuldades, para os sintomas e para as queixas que essa minha cliente tem hoje em dia, nós vimos o quanto ela, ao longo de toda a sua vida, buscou ser essa mulher forte no trabalho, na vida profissional, no sentido de nunca deixar ninguém passar por cima dela, nunca deixar que ninguém tomasse o território dela. Então essa questão que o bisavô dela viveu com o território, que a bisavó viveu com a perda dele e tudo mais, foi algo que demarcou muito para ela essa importância e essa necessidade dela colocar limites para as pessoas na vida e de ela encontrar na vida profissional um jeito de manifestar isso pela segurança, pela necessidade que essa família tinha de que as mulheres nunca dependessem dos homens, nem financeiramente, nem emocionalmente. Então, hoje em dia, um dos sintomas que ela vive, uma das queixas que ela tem, é a dificuldade de se relacionar. Então, o papel profissional tomou um tamanho muito grande na vida dela, e os outros papéis de mulher, de mãe, não tiveram espaço, né? Então, ela foi dando voz a essa transgeracionalidade e se tornando essa mulher perfeita, no sentido de que essa ancestralidade queria uma mulher que vivesse essa jornada como essa heroína familiar que não precisa de ninguém, que banca tudo e que não permite que ninguém invada seu espaço. E a situação que ela tinha vivido no trabalho, o sentimento que ela tinha tido nesse trabalho, foi de ser passada para trás. Na verdade, isso não estava acontecendo, mas por uma situação de mudança que ela está vivendo, esse sentimento despertou dentro dela de como se ela pudesse ser passada para trás, e ela já tomou uma atitude antecipando uma ação para se defender, como se ela fosse ser passada para trás, ela já ia se antecipar na situação
e não permitir que isso acontecesse. Isso traz uma força, uma agressividade dentro dela, uma energia agressiva bastante forte, né? Essa energia agressiva no sentido de movimento, de energia, de colocar para fora esse limite, de agir, de entrar nesse nível de ação, que no caso aí foi uma ação mais impulsiva, ela não conseguiu puxar o seu lado racional para refletir. Então, essa história é para que você pense o quanto a história das suas ancestrais, dos seus ancestrais, influencia a sua vida hoje, para que você tome decisões, faça escolhas na sua vida. A gente acha que nós temos um livre-arbítrio, que nós estamos aqui fazendo escolhas individuais por nós mesmos, mas não estamos, nós estamos revivendo muita coisa e principalmente revivendo aquilo que está inconsciente, aqueles padrões que ficaram mal resolvidos, nós vamos reproduzi-los para que eles possam ser depurados, digamos assim, para que eles possam ser digeridos e transmutados dentro desse clã. Então viveremos as mesmas situações para que isso se transforme, até porque isso está dentro da gente. Então toda essa informação da ancestralidade, ela vem junto no nosso DNA. Isso já foi demonstrado por algumas pesquisas de como há a passagem de informação, de memória, de traumas no código genético. Então, tudo isso vai se manifestar na nossa vida conforme a necessidade de que isso seja integrado ao nosso sistema. Por isso, de novo, fica aqui a minha pergunta. O que tem se repetido na sua vida? O que está sendo pedido pelo seu clã para que você integre, para que você cure? E uma dica, para que isso possa acontecer, você vai precisar sentir. Você vai precisar fazer contato com essas emoções primárias que estão lá por trás desses acontecimentos, desses sintomas ou das queixas. Não vai ser somente com trabalho mental, racional, pensando sobre aquilo que vai se resolver. Muitas vezes a gente acha que resolve as coisas no racional, pensando ou sabendo, então eu já sei, já resolvi. Não, tem que descer. Tem que passar pelo sentir para que isso possa verdadeiramente se transformar dentro da gente. E isso não acontece magicamente do dia para o outro. Isso é um processo que demanda nosso investimento constante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que ele ajude você a refletir sobre a sua vida de uma maneira positiva e curativa. Um abraço.